E quais são os pacientes que precisam fazer mamografia com a frequência que a gente vem fazendo? Essa resposta eu não tenho, vocês não têm, a ciência ainda não tem. Por conta disso, eu acabo realizando o exame, porque em muitas pacientes, o diagnóstico ali cedinho de uma lesão vai fazer com que o tratamento também seja muito pequeno, muito reduzido. Ao invés de eu descobrir algo grande, eu utilizo o exame, que é a mamografia, que foi o que até hoje se mostrou mais eficaz. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou médica ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva e cirurgia robótica, e essa é minha amiga Lívia Cisneiros, ginecologista com uma abordagem integrativa e funcional. Bem-vindos ao Reconecta, esse podcast que foi criado para que você transforme conhecimento em saúde e bem-estar. Hoje, um dia muito especial, onde a gente vai falar sobre os cuidados com as mamas. Esse cuidado que deve ser o ano inteiro. A gente quer falar sobre saúde, estilo de vida e, quem sabe, sobre o fim do medo que permeia esse tema, que é a mastologia, o cuidado com as mamas e o câncer de mama. E para isso, eu estou muito honrada de ter aqui a doutora Marina Ávila, que é médica mastologista e que tem um olhar para além das mamas. Ela olha a mulher como inteiro, né? Por inteiro, como a gente gosta de dizer. Marina, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, sem palavras, de ter você aqui. Sou uma grande admiradora do seu trabalho, da forma como você nos influencia a fazer medicina com alma, né? Além de grande qualidade técnica. E já queria, né, que você se apresentasse, que você trouxesse para a gente de que forma esse olhar mais funcional dentro da mastologia, que não é tão comum assim, tem ampliado, impactado a saúde das suas pacientes e de todo o público que você impacta na sua rede social. Ai, que apresentação tão linda, Lívia. Muito obrigada. É uma honra participar, mesmo à distância, né? Eu estou aqui participando de Portugal. Eu moro em Cascais há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais que isso, e vim trazer esse olhar um pouquinho diferente para a saúde das mamas e para o câncer de mama, que eles falam em cancro da mama. Estou tendo que mudar essa forma de falar, inclusive. Mas é importante primeiro explicar um pouquinho o que é mastologia, porque muitos pacientes não conhecem o termo mesmo e acreditam que a gente só trata do câncer da mama. Na verdade, o mastologista é um profissional que atua cuidando da saúde dos seios, da saúde da mama, sejam condições benignas ou malignas. Eu fiz ginecologia e obstetrícia primeiro, na residência na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal, lá, Escola Paulista. Depois de 3 anos, eu fiz mais 2 anos de residência em mastologia. Então, eu sempre quis fazer mama, eu tenho uma história pessoal que talvez não, certamente me influenciou nesse contexto. Eu já não conhecia minha avó com uma das mamas, já era um tema dentro da minha própria família. E ao longo do meu estudo da ginecologia, depois seguindo para a mama, vários outros casos de câncer de mama surgiram dentro da minha própria família. Então, eu tenho entre tias, avó, tia-avó, tias e primas, são em torno de 7 casos. Então, tem uma casuística grande. Depois a gente descobriu o motivo, uma causa, uma mutação. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas talvez essa história pessoal tenha me levado para esse caminho funcional, esse olhar integral da paciente, esse olhar holístico, né? Esse entendimento de que não se trata de fazer exames apenas, dar um diagnóstico e tratar um câncer. Mas eu quero que minha paciente não tenha, assim como eu não quero que ninguém da minha família mais tenha um câncer. E aí eu comecei a me incomodar com isso ao longo da minha carreira. Eu já cuidava das pacientes, uma dessas tias eu mesma operei,
Não era uma vontade minha, mas ela fez muita questão que eu fosse a médica mas começou a me incomodar a partir de um determinado ponto ao longo da minha carreira apenas dar o diagnóstico e tratar, sem que a gente fizesse nada para, de fato, reduzir as chances. Não só de um câncer, de um primeiro câncer, mas também de uma recidiva de câncer. Então, existe todo um medo dentro desse contexto, e foi aí que eu passei a pesquisar, e uma busca muito individual, porque não existe nem o termo, né, mastologia integrativa, isso não existe, mas o entendimento de que eu poderia trazer esse olhar para a saúde como já existiu, né, um olhar onde o médico, inclusive, visitava as pessoas dentro de casa, conhecia não só o paciente, mas todos os familiares, toda a história, e eu entendi que eu poderia fazer essa medicina um pouquinho diferente, essa mastologia um pouquinho diferente. Então eu falo hoje que eu não cuido mais da mama, eu cuido da dona das mamas, porque muitas vezes o diagnóstico é a gota d'água num copo já quase esborrando. Então, a paciente que recebe esse diagnóstico, ela tem todo um contexto de saúde por trás, e de vida, e de suporte, e emocional, e isso muitas vezes não é levado em consideração. Marina, muito, muito importante tudo isso que você trouxe para a gente, porque é justamente isso que eu percebo, que existe uma história familiar ali atrás, é como se fosse uma sentença, então eu acho que isso contribui para que muitas pessoas tenham esse medo exacerbado, só que sair da história familiar e buscar como eu posso fazer para mudar isso? Não é uma sentença, é uma condição que eu posso contornar. Realmente, essa visão, para mim, é o melhor dos mundos. E que bom que você conseguiu sentir isso e conseguiu trazer isso para a realidade do seu consultório. Isso é muito importante. E como é que você pensa como a medicina funcional, integrativa, pode contribuir para que essas pacientes, as suas pacientes, as pacientes que têm esse histórico, possam mudar a sua história? Eu acho que eu costumo dizer o seguinte: não existem duas medicinas, né, Gabi? Porque eu acho que às vezes parece, em especial em rede social, que existe como tudo é muito polarizado, né? Não só dentro da medicina, mas parece existir uma briga, né? Eu de um lado aqui fazendo medicina integrativa, o médico tradicional do outro lado, nós dois brigando para ver quem tem razão. A verdade é que eu entendo que existe a boa medicina, a medicina feita com amor ao próximo, a medicina feita com a dedicação em estudar e se atualizar. E o oposto disso, né? Alguém que normalmente não se atualiza, que está visando o lucro dentro da medicina, única e exclusivamente. Não é errado ganhar dinheiro, é uma profissão, não é um sacerdócio, mas existem os extremos de um lado e de outro, né? Então, quando eu falo de medicina integrativa, me remete muito ao entendimento de que a medicina a faculdade de medicina, e até hoje é assim, é muito direcionada em diagnóstico, diagnóstico diferencial e medicamento, né? E remédio. E no máximo, o que a gente consegue com isso é reduzir alguns sintomas. Então, a gente tem um controle grande, a expectativa de vida, obviamente, é maior do que era no passado, porque a gente tem antibióticos, a gente tem cirurgia, a gente não pode deixar isso tudo de lado, né, o que já evoluímos, mas a gente precisa voltar um pouquinho atrás e entender o porquê daquilo dali, né? Porque existem diagnósticos que, na verdade, não são diagnósticos, são sintomas. Eu tenho gastrite, doutora. A gastrite é um sintoma, uma inflamação que acontece por algum motivo. O que está levando aquela paciente a sentir aquele sintoma e acabar recebendo um diagnóstico que, na verdade, não é diagnóstico, é sintoma? Normalmente, o que acontece é que o médico aprende apenas a dar um medicamento.
né? Descobri que a paciente, diagnostiquei aquilo, descobri que a paciente tem uma gastrite e mediquei. Isso não é diferente dentro do contexto oncológico, dentro do câncer. Por que que aquela paciente desenvolveu aquele câncer? Eu não estou aqui para dar e nem dizer que eu sei o motivo, porque se eu soubesse, não estaria aqui atendendo e eu teria resolvido esse problema, né? Não só para minha família, mas para todas as outras pacientes. É bem complexo a gente não. É frustrante e é complexo entender que a medicina ainda não chegou numa conclusão. Só que a gente tem evoluído bastante nesse sentido. E não é apenas o que se entende sobre a teoria genética. Eu alterei meus genes e aí eu venho de uma família que tem um histórico grande e aí eu vou desenvolver um câncer e é o destino certo. A gente precisa pular essa etapa aí, esse entendimento, porque mesmo quando existe uma mutação, né, a minha família é um caso muito explícito disso e é o que acontece. Quando existe uma mutação que aumenta as chances daquela família, daquela pessoa ter um câncer de mama, ainda assim, o nosso estilo de vida atual tem feito com que esse câncer apareça muito antes do que deveria aparecer. A minha avó teve câncer idosa, a minha prima teve câncer aos 35. Por que isso acontece? Exato. Eu sei que isso acontece, porque na mastologia já lhe orientam. Quando a gente faz residência, é assim: se existe um parente de primeiro grau, ou seja, mãe ou irmã, com câncer de mama aos 50 anos, você precisa orientar sua paciente a fazer exame aos 40 anos, 10 anos antes. Vocês bem sabem dessa recomendação. E não é à toa. Por que essa recomendação? Por quê? Esse porquê que as pessoas, os médicos inclusive, não se questionam. Uhum. Porque, assim, já que o gene não mudou, o gene é o mesmo. O gene da minha avó é o mesmo da minha tia, é o mesmo da minha prima. E será o mesmo das filhas delas. Mas o câncer tem aparecido numa idade muito mais cedo, mesmo com o mesmo defeito genético. Ou seja, eu tenho uma arma carregada, é bem comum essa analogia, né? Mas eu estou disparando essa arma muito antes. Eu tenho gatilhos, é onde entra o que a gente chama hoje de epigenética, né? A gente consegue, de alguma forma, controlar a expressão desses genes. Então, não quer dizer que eu tenha um gene e eu vá ter a doença. Eu consigo modular a expressão desse gene para o pior ou para o melhor. E é isso que a medicina integrativa traz. Eu brinco. Esse olhar para todo o resto, né, para todas as saúdes, digamos assim, para pesquisar o que é que eu posso fazer numa situação de uma mutação genética ou não, para que eu reduza as minhas chances de desenvolver um câncer. Exato. Eu chamo de a medicina dos porquês, né, Marina? Exato. É da gente, enfim, e para mim, quando entrei também na seara da medicina funcional, abriu um portal, assim, muito que me dá uma paz em partes, porque eu descobri muitas coisas que eu posso fazer para mim e ensinar as minhas pacientes para que aquela história, eu quero que ela não tenha não só o câncer de mama, mas também a doença cardiovascular, as demências, enfim. Então, eu acho que essa é a questão. E o primeiro porquê é justamente o que você trouxe agora. Eu queria saber, a gente sabe que o câncer de mama é uma doença muito mais diagnosticada ainda, né, na vida idosa, né, da mulher, mas cada vez mais a curva de crescimento, quando a gente vai observar, ela tem sido maior na população mais jovem. Você consegue identificar alguns porquês disso dentro do nosso contexto de vida? Vários porquês. Esse é um porquê que a medicina precisa se fazer, né? Para que a paciente entenda, escutando isso, vamos entender o seguinte: nós vivemos constantemente produzindo células alteradas no nosso corpo, por alguns motivos que a gente já vai chegar lá. E existe um mecanismo de reparo dessas células. Eu identifico uma célula alterada, ao invés de deixar aquela célula se multiplicar, eu vou lá e destruo aquela célula. E isso é nosso sistema imune. Então, existe um equilíbrio entre alterar a célula, são duas situações diferentes.
o que eu faço para danificar a minha célula e o que eu faço para melhorar o meu sistema imune. Quando a gente vai envelhecendo, e por isso a idade é o principal fator de risco, então quanto mais idosa eu sou, maiores as minhas chances. Quando a gente escuta aquela estatística que toda mulher escuta no Outubro Rosa sobre 1 a cada 8 mulheres, 1 a cada 10 mulheres, a depender do local que você está, muda um pouco. A gente está falando de 1 a cada 8 idosas, né? Então, porque toda vez que a gente fala essa estatística, as mulheres se olham assim, meu Deus, quem é que está aqui com câncer de mama que eu não sei, né? Na verdade, essa estatística é até os 80 anos, até o final da minha vida. Então, deveria ser assim, 8 idosazinhas num cartaz, né? E uma delas se espera que desenvolva o câncer. Então, a idade é o principal fator de risco, por quê? Tudo por dois motivos muito simples. Eu passei uma vida agredindo as minhas células, então eu tenho uma agressão contínua e crônica à célula, e eu também vou piorando o meu sistema imune, eu vou tendo mais chances de não conseguir me defender, não conseguir reconhecer aquela célula dali. O que que tem acontecido com a gente? A gente tá, sabe aquele, eu dou uma aula que eu coloco um slide que eu acho que é uma explicação sensacional. Sabe Benjamin Button, aquele filme em que o bebê nasce idoso já? Sim, sim. É quase isso. A gente tem agredido as nossas células dentro do útero das nossas mães, inclusive. Então, existe um contexto de agressão celular muito maior desde a infância, desde a da vida intrauterina. Eu já nasço com, e eu quando vou chegando ali aos 20 e poucos anos, eu já tenho uma sobrecarga de agressão celular que o idoso lá de trás, que o jovem de lá de trás não tinha, pelo contexto do que a gente vive hoje. Então, estresse, toxinas ambientais, a alimentação completamente diferente do que existia no passado. Então, o fato é que eu estou assistindo e vai piorar. Cada dia mais o câncer aparecer em idade jovem. Meu sistema imune, que deveria dar conta, não está dando conta, porque eu estou agredindo demais. Eu entendo, se eu tivesse que dizer assim, uma explicação que reúne todos os multifatores, né? A gente costuma escutar assim, o câncer é uma doença multifatorial. É, Quando a gente pensa em todos os fatores, eu resumiria em uma agressão celular crônica, que não é aguda, de fato, é uma agressão crônica. E aí, se eu trouxer para que os pacientes entendam, as telespectadoras entendam, se eu trouxer isso para outros tipos de câncer, é um pouquinho mais fácil a gente entender. O cigarro é uma agressão crônica à célula pulmonar. Não é porque eu fumei um dia da minha vida ou porque eu fumo esporadicamente que eu vou ter um câncer de pulmão relacionado ao tabagismo. É porque eu fumei constantemente por vários anos seguidos. Não é porque eu tive uma infecção aguda vaginal, por exemplo, uma infecção, um corrimento, que eu agrido a minha célula e eu vou desenvolver o câncer. Não, é uma infecção subclínica causada por um vírus que está ali vários anos agredindo sem que eu nem perceba. Outro exemplo, hepatite C. Muitos pacientes não diagnosticam ou não sabem aquela agressão crônica contínua. Não é hepatite A. A hepatite A pode ser fulminante, mas ela não vai trazer o diagnóstico do câncer. Então, a agressão contínua à célula, essa inflamação crônica, é o que mais me preocupa e o que mais me convence desse aumento tão grande, né, de câncer que a gente tem visto. E é engraçado que na juventude as pessoas acham que é tudo permitido, que nada vai impactar, então é o momento mesmo de se estressar, de não dormir bem, de se expor ao máximo, viver a vida ao máximo de forma desregrada. E a gente sabe que é uma construção, né? E assim, quando eu recebo no consultório, o que eu percebo é a cultura do medo. Você não se preocupou
E aí chega ali por volta dos 40, essa conta começa a não fechar tão bem e vem aquele medo realmente exacerbado. É o momento que a gente tenta implementar mudanças de estilo de vida, a pessoa está mais resistente a essas mudanças e começa a ver necessidades de suplementações. Às vezes aquela paciente já começa a ter uma necessidade de um ajuste hormonal e está completamente assustada e com medo, o medo do câncer que ela nunca teve lá atrás, que ela nunca cuidou, né? Para que houvesse. Então, assim, fala um pouquinho para a gente desse medo. Existe o que se fazer para desconstruir esse medo? Como é que a gente pode agir nele? Primeiro, é importante a gente entender que, e eu vou chegar no que você colocou, muito bem colocado, é, é importante a gente entender que o medo do câncer é algo criado socialmente, né, desde a Cultura. história antiga. Por quê? Porque por muito tempo foi uma doença com a mortalidade realmente muito alta, a despeito do que se fizesse, né? Então, mesmo quando a gente operava as pacientes e dentro da mama esse contexto de só operar como a única forma de tratamento, ele durou muito tempo, né? A cirurgia era uma cirurgia radical demais, se tirava o seio, mas tirava também músculos, a paciente ficava realmente com a pele e os ossos expostos ali, só cobrindo os ossos, mas Mutilada. a mortalidade era muito alta, uma mutilação gigante, né? Mesmo assim, a chance de mortalidade era muito alta. Então, isso não tem tanto tempo assim. Essa cirurgia da mastectomia super radical, ela durou como principal tratamento até 1970, quase ali na história Isso. da humanidade, né? Então, depois disso foi que começou a surgir tratamento, quimioterapia, radioterapia, bloqueadores hormonais, tratamentos-alvo, enfim, uma infinidade de tratamentos que surgem diariamente. Mas a gente continua, o senso social, né, continua de que o câncer é uma doença letal. E muitas vezes o próprio médico que continua atendendo essas pacientes, que recebeu uma recomendação de acompanhe essa paciente, né, assim, muito, muito próxima, faça exames a qualquer mínima alteração, a gente piora um pouquinho esse medo, porque a partir do momento que eu atendo uma paciente que já teve câncer, é muito comum da paciente escutar do médico assim, não, olha, isso aqui não é nada demais, mas já que você teve um câncer, eu preciso investigar um pouco mais. Então, infelizmente, o próprio profissional de saúde passa a tratar aquela paciente que já teve como uma paciente eternamente doente. As pacientes que não tiveram estão assistindo hoje uma quantidade de mulheres terem mais, então é muito comum que você sempre conheça alguém próximo que tenha tido câncer, por tudo isso que a gente já falou. E ainda permanece a ideia de que eu vou morrer. A paciente não imagina que ela vai ficar curada, imagina que ela vai passar por aquilo dali e que, infelizmente, vai acontecer o pior, né? Então, existe essa mentalidade, essa crença que precisa ser trabalhada demais com a paciente, porque o desfecho, na imensa maioria das vezes, é de cura, né? É de não existir mais nada. Todo mundo também escuta essa estatística. Se eu descubro cedo um câncer, as minhas chances são maiores que 95% de cura. E as mulheres se apegam nesses 5% e não soltam, não largam mais a letalidade. Então, isso é histórico, né? Da época que a gente tratava muito mal. E aí vem um problema que você falou, que para mim é o que eu entendo como solução. Eu escutei uma frase e eu utilizo ela hoje e acrescentei uma palavra no meio. O medo diminui a partir do momento que a confiança aumenta. E a confiança aumenta por dois motivos: por fé e por conhecimento. E aí eu acrescentei e ação. Então, se eu aumento a minha conexão espiritual, independente de qual seja, né? Mas se eu entendo que existe algo maior do que eu, que transcende a minha existência e que eu não consigo controlar tudo na minha vida, o meu medo tende a diminuir.
Se eu tenho conhecimento das estatísticas atuais, do que eu consigo fazer hoje, das chances de cura, eu também conscientemente reduzo o meu medo. Mas se eu só tenho conhecimento e eu não implemento mudanças na minha vida, eu estou sempre devendo. Então eu continuo com medo. Então, se eu estou comendo mal, e eu já sei, porque é muito fácil a gente saber disso hoje em dia com redes sociais, se eu estou comendo mal, se eu estou sedentária, se eu estou fumando, se eu estou bebendo, tudo isso contribui para que eu entenda que eu estou fazendo o que não devia, eu não estou fazendo o dever de casa. Então, é muito frequente que, quando eu junto a minha espiritualidade com o conhecimento, a pesquisa. Você vê um exemplo, uma analogia para a gente fazer. Se eu vou viajar no avião, tem muita gente que tem muito medo de avião, né? Duas coisas também diminuem o meu medo. Eu tenho fé de que Deus está no controle. No meu caso, para mim, Jesus está ali segurando a mão do piloto. Deus está no controle, isso me traz paz, diminui meu medo. E o conhecimento, eu estou mais segura ali, porque eu já pesquisei sobre isso, eu estou mais segura ali do que dentro do meu carro. Então, é entendendo, juntando essas duas. Eu conheço e eu sei do piloto. Eu sei, por exemplo, que ele é um piloto super experiente. Eu diminuo o meu medo. Então, diminuir o medo é uma busca ativa de verdade, sabe? Porque eu tenho que ativamente trazer conhecimento e agir. Eu sei que eu reduzo o câncer quando eu me exercito, mas eu não consigo sair de casa para me exercitar. Então, na hora que eu fizer exames de mama, eu tô devendo, eu tô sempre devendo. E aí, eu sempre vou ter medo. Um dia desses, eu precisei pedir uma tomografia para uma paciente que que é tabagista. A mãe já faleceu de câncer de pulmão, também tabagista, e ela continua, a filha, não conseguiu sair Eu do não consigo vício. compreender esse vício. Exato. E aí foram momentos de angústia, porque obviamente ela está devendo, ela sabe disso, né? Então a gente mesmo se sabota, a gente perpetua o nosso medo, né? Já que a gente não pesquisa e não age, a gente continua com medo. Aí passa momentos de aflição para fazer um exame. Exatamente. É a questão do ser proativo, eu acho que pode mudar a nossa saúde em todas as searas. Na mama. E o conhecimento hoje, ele não é mais só nosso, não é, Marina? Na nossa, assim, nossa época, assim, a gente tinha conhecimento na biblioteca ali, né, no livro, era meio que exclusividade do médico. Hoje eu tenho pacientes que me trazem novidades de tratamento que eu ainda nem conheço. Eu digo, peraí que eu vou estudar isso Eu, aí. Então, tem conhecimento hoje, inclusive esse canal, né, é mais uma fonte de conhecimento, né, com profissionais, modéstia à parte, sérias, né, que queremos realmente deixar a nossa marca positiva dentro da medicina na sociedade. Então, esse ato de estudar, procurar saber de fontes confiáveis e agir é muito poderoso. Só quem implementa isso na própria vida pode entender a paz e a tranquilidade que a gente sente ao deitar à noite, né? E aí, já pegando essa carona no assunto de ser proativo, né, de fazer algo, eu queria entender quais são os fatores, assim, os principais fatores no estilo de vida que podem influenciar a saúde das mamas. Você tem não sei se é um slogan, um projeto, assim, mas que eu amei desde o primeiro dia que eu vi, que é o Entre Outubros, né? Que é sobre a gente não focar naquele mês, não é um mês só para fazer exame, é uma vida. É de outubro a outubro, né? São todos os dias em que a gente precisa dar atenção para a nossa saúde, nossas escolhas alimentares, escolhas de convívio, escolha de informação, de tudo que a gente se oferece. Então, quais são, assim, os principais fatores que a gente pode, na sua opinião, contornar para diminuir esse risco de câncer de mama? Ou melhor, para melhorar a saúde das o, mamas? O Entre Outubros começou com uma hashtag, um movimento lá atrás, quando eu entendi e disse, poxa, eu confesso que eu tenho um abusozinho assim de Outubro Rosa. Não é um mês que eu goste, né? O mastologista ama, porque vira celebridade, mas eu acho que assim, vira um mês tão comercial, né? Existe um termo, inclusive, hoje utilizado, que é o pink washing. Assim, as empresas todas
utilizam o tema para vender produtos a mais, inclusive, né, coloridos de rosa, mas isso vem mudando e modéstia à parte também, eu acho que eu exerci uma influência importante nisso, sabe, assim, mas no Brasil e no resto do mundo, o grande foco desse mês é faça a sua mamografia, né? E a paciente acaba com a falsa ideia de que eu fiz a minha mamografia ali, tá tudo resolvido, dever cumprido, nada mais a fazer, né? Então, eu costumo explicar assim que fazer mamografia é só descobrir cedo. Isso não reduz a descobrir um acidente cedo, por exemplo, de carro, é importante para poder socorrer a vítima mais rápido, aumentar as chances de cura daquela pessoa que sofreu um acidente. Mas eu não reduzo as chances de sofrer um acidente só porque eu fui descoberta mais cedo ali. É uma coisa anterior ao acidente, né? Então eu preciso saber dirigir melhor o meu carro para poder não sofrer o acidente. Se eu estou dirigindo na contramão, digitando no telefone, alcoolizada, eu aumento bastante as minhas chances de sofrer um acidente de carro. Diferente de dirigir de forma correta. Eu estou sem o meu celular, eu estou dirigindo sóbria, eu estou ali na mão, na via certa, mas isso não anula as chances de sofrer um acidente de carro. Eu reduzo bastante, é muito óbvio isso, mas eu não anulo. Anular eu não ando de carro. Então, anular seria eu nasci sem mama. Eu não tenho mama. Até homem tem mama. E por isso ele tem também câncer de mama, só que numa proporção muito menor do que a feminina. Mas a questão é, se eu tenho mama, eventualmente eu posso ter um câncer de mama, mas eu posso diminuir muito as minhas chances. Como é que eu diminuo, então? Como é que eu dirijo melhor o meu carro, se a gente pensar em relação à saúde das mamas? Não é nada diferente de várias outras doenças crônicas que a gente também vê aumentando hoje em dia, certo? Então, imagine que eu tenho uma família que tem diabetes. Todo mundo tem diabetes na minha família. A minha chance é maior de desenvolver diabetes também. Se eu me alimentar mal, se eu dormir mal, se eu me estressar demais, se eu viver sob estresse crônico, se eu beber, se eu fumar, se eu for sedentária, tudo isso aumenta as minhas chances de desenvolver um diabetes, de ter um infarto, de ter Alzheimer, de ter um AVC, qualquer doença cardiovascular e também câncer. O câncer diferente de muitas pessoas, do que muitas pessoas acham, como se fosse uma loteria, votei ou não votei, não faço ideia disso, ele está muito mais nesse contexto de todas essas doenças crônicas que a gente tem medo e que a gente está vendo crescer, que está vendo aumentar. E tanto é a obesidade, tanto é que está aumentando também. Então, para eu cuidar melhor das minhas mamas, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. E aí entenda que existe para paciente está difícil entender o que é saúde, né? O que é cuidar melhor, porque existe uma enxurrada de recomendações. Em especial, e eu preciso dizer aqui que a alimentação, é, a alimentação exerce um papel enorme, porque talvez dos anos 70 para cá tenha sido existiu uma grande modificação no padrão alimentar no que a gente come e vem mudando bastante, né? Continua se alterando demais. Então, se eu preciso ter uma alimentação saudável, eu costumo dizer assim, uma alimentação anti-inflamatória. E aí eu acho que existe uma confusão enorme, tanto para profissional de saúde e não imagino para um paciente leigo, né? O que é essa alimentação saudável? Porque de um lado estão, do mesmo jeito da medicina tradicional e a integrativa, né? De um lado estão os carnívoros, do outro lado estão os veganos. E aí o que é bom? O que é que existe uma briga, né? A gente briga, são seitas praticamente, né? Você não consegue enxergar o outro lado de forma alguma. Eu acho que existem alguns pontos importantes dentro do que eu, pelo menos,
entendo, estudo e considero uma alimentação anti-câncer, uma alimentação anti-inflamatória, certo? A grande questão da alimentação, no meu ponto de vista hoje, é que a gente foi levado a fazer uma alimentação extremamente rica em açúcar, com índice glicêmico muito alto nos últimos anos. Quando nós deixamos de comer gorduras, em especial gorduras que estão presentes ali em proteínas, por exemplo, fuja da gordura. Naturalmente, a indústria, tiramos a gordura, vamos ter que introduzir algo saboroso, os carboidratos. Farináceos. Então, farináceos como um todo. A gente vem numa pandemia de resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes. Né? Existe uma incidência triste, uma estimativa triste americana, de que quase 3/4 da população de lá, eu não acho que isso é diferente em vários outros lugares do mundo, 3/4 da população está metabolicamente adoecido, né? Tem algum sinal dessa inflamação crônica que é encabeçada especialmente pela insulina, por esse hormônio que regula o açúcar no nosso sangue, a energia do nosso corpo. Então, primeiro de tudo, a gente precisa buscar uma alimentação com baixo índice glicêmico. Existem várias estratégias para isso, não é uma única, né? Eu posso ser vegetariana, vegana e buscar uma alimentação baixa em índice glicêmico. É mais difícil, mas é possível. Então, eu posso utilizar uma estratégia como um jejum intermitente. Eu sou fã disso, da estratégia de jejum como uma habilidade que o ser humano tem esquecido mesmo. Então, eu normalmente me alimento 2 vezes ao dia e eu não. As pessoas me perguntam: você faz muito jejum? Isso não, eu nem considero mais como jejum. Eu não preciso comer essa quantidade de vezes ao longo do dia. Meu metabolismo está bem, meus hormônios estão regulados e eu não sinto fome. Eu como quando eu tenho fome e às vezes eu só vou ter fome uma vez no dia e está tudo certo. Então, essa estratégia do jejum é uma das estratégias também de melhorar essa resistência à insulina, de baixar esses níveis de insulina. As dietas baixas em carboidratos, como a dieta cetogênica, né? Então, existem várias opções, digamos assim, várias estratégias para a gente diminuir esse excesso de insulina circulante no corpo. Só para que você entenda, a insulina, ela é um hormônio que regula o açúcar no sangue, que diz à célula que receba o açúcar que está no sangue, porque o sangue não pode ficar cheio de açúcar. Então, quanto mais açúcar eu consumo, principalmente os açúcares refinados, as farinhas, os farináceos, né? Mais insulina eu produzo. E a insulina está lá na célulazinha cancerígena, o receptor da insulina. Então, a gente pensa muitas vezes na mama só de receptores de hormônios, né? Mas existem receptores de insulina que fazem com que a célula cresça. Então, o olhar para essa parte inflamatória, esse excesso desse hormônio aí que a modernização fez acontecer na nossa vida, é um dos pilares que eu considero mais importantes. Eu preciso entender como anda a saúde metabólica das minhas pacientes. Eu preciso diagnosticar isso antes que eu diagnostique um câncer, entende? Perfeito. Eu gosto de chamar de hábito alimentar, porque o nome dieta, embora para nós no meio, né, de saúde não se refira a um cardápio, né, as pacientes, elas entendem que isso é por um tempo, é um sacrifício. Então, assim, seria um hábito alimentar baseado em comida da sua forma integral, daquela forma que ela existe na natureza, né, que não foi inventada. E tem muito mesmo essa confusão de que o veganismo seria mais saudável. Eu já tive paciente que é vegana, mas que come processado o dia inteiro, né? Ela come farináceos o dia inteiro. Então, eu acho que é a gente compreender a noção de alimentação saudável ser baseada em comida, e principalmente isso que Marina trouxe, que é de reduzir o índice glicêmico, né? A resistência à insulina, o diabetes, o sobrepeso, a obesidade são fatores de risco para o câncer de mama, né? O sedentarismo também, não é, Marina? Então, eu acho que é muito da gente procurar menos por
dietas, né, dietas da moda, embora a gente possa usar estratégias nutricionais, o conceito de alimentação saudável é só um, é aquele que é baseado no alimento, né, na comida de verdade, de preferência com mais gorduras, mais legumes e verduras e menos carboidratos refinados e açúcares. Gabi. E a alimentação é um assunto sensível, porque a alimentação tem todo outro entorno, né? A socialização, aquele momento de confraternização familiar, o almoço de domingo na casa do familiar. Então, assim, vai muito além do que só uma dieta específica. E quando a gente orienta a alimentação, passa por várias questões. E eu sempre digo, você vai se sentir melhor com a alimentação melhor, isso vai naturalmente se nutrir. Então, se eu me sinto melhor, naturalmente eu vou evitar o que me faz mal. Mas sair de casa e socializar, eu acho que é o maior entrave que isso é imposto para qualquer dieta. São as exceções. Mas a exceção tá aí para existir mesmo. Então, Exato. assim, é essa flexibilização que eu acho que é importante a gente pôr aqui. Outro ponto que eu acho que é essencial e que a gente sempre conversa é esse estabilidade emocional e controle de estresse. Não sei se você tem essa mesma impressão no consultório. Quando a gente orienta alimentação, atividade física, é óbvio, pouco praticável, mas é uma coisa mais óbvia. Agora, quando você fala, você precisa controlar mais o estresse, adotar uma vida mais tranquila, todo mundo dá risada, como se assim... Como se não fosse possível. Impossível. Isso é impossível. E aí, Marina, eu sei que você busca isso, você prega essa estabilidade emocional. E aí, fala um pouquinho pra gente como é que a gente pode tornar isso algo mais prático, mais implementável na vida das pessoas que estão nos escutando. Isso é um pilar, né? A gente chama a alimentação, o exercício, enfim, os pilares da vida saudável. Esse é um pilar, assim como o sono, totalmente negligenciado, né? E talvez se a gente tivesse que começar por um pilar para mudar uma vida que está desorganizada, a gente devesse começar com um investimento real no sono e no manejo do estresse. Porque se eu estou vivendo uma vida sob estresse crônico, eu estou vivendo uma vida com pouco sono, com privação de sono, é muito difícil que eu consiga me exercitar e comer bem. É muito difícil por uma desregulação hormonal, de fato, né? Então, existem diversas estratégias, e eu acho que isso é uma busca muito, muito individual. Só para deixar esse olhar, assim. Eu vivia no Brasil, eu vivia em Recife, e um dos motivos da mudança para cá foi, obviamente, fugir um pouco da violência. Então, eu queria criar minhas filhas num ambiente que fosse mais tranquilo. A minha cidade tá muito complicada. Mas eu confesso que eu não tinha ideia do nível de estresse contínuo e crônico que eu mesmo vivia. Foi só depois de sair desse contexto, de me mudar para cá, que eu entendi que o dia a dia, a gente se acostuma com o caos, a gente se acostuma com o estresse. E se a gente não utilizar ferramentas, claro que a possibilidade de mudança de ambiente, que talvez fosse a mais eficaz, digamos assim, né? Eu me mudei de um ambiente estressante para um ambiente mais tranquilo, mas isso não é uma orientação viável para a maioria das pessoas. Mas a gente pode utilizar ferramentas para que a gente maneje. Se estressar é inevitável, mas permanecer estressada é opcional, porque eu posso utilizar ferramentas para manejar o estresse. Quais ferramentas? Meditação, apesar das pessoas rirem muitas vezes quando a gente fala, você medita, mas eu não consigo meditar, porque meu pensamento é muito acelerado, eu não paro de pensar. Eu disse, que bom, você está viva, eu também não paro de pensar, não, eu também estou. Mas a meditação não é sobre parar de pensar. E esse ensinamento para paciente é importante a gente trazer. A meditação é exatamente o ciclo, né? Eu pensei, saí dali, eu voltei para aquele momento, eu pensei de novo, eu voltei para aquele momento. Isso, a estratégia da meditação como uma regra, uma rotina, assim como o exercício, é inquestionável. Existem alterações epigenéticas com a meditação, então existe melhoria de sistema imune com a meditação.
a gente, além de diminuir a ansiedade, promover, né, o manejo do estresse, a gente tem evidências robustas. O mindfulness, né, outra estratégia interessante, você fazer alguma atividade focada no momento. Existem diversos aplicativos, existem diversas coisas de guiadas. Você não precisa ser um mestre naquilo dali, mas você precisa introduzir na sua vida. O grounding, né, que é o contato com a natureza, os pés no gramado, quando você tiver possibilidade, o assistir um pôr do sol, o sair para encontrar a sua comunidade, os seus amigos, o uso da comida como um prazer, você estava falando ali, e é óbvio que a comida não é só fonte nutricional, é uma fonte de prazer. O nosso papel enquanto orientadores é mostrar, porque muitas pacientes não sabem, esse é o meu entendimento, que determinada comida é por prazer, então eu reservo ela para o prazer, né? Porque a maioria de nós acaba se alimentando várias vezes por prazer e nem percebe. E esse entendimento do que é nutrição e o que é prazer, né, para que eu escolha corretamente, isso é extremamente importante. Então, o estresse e a qualidade de sono, e aí, assim, é muito comum, vocês devem enxergar isso em consultório, que a gente procure a alternativa mais rápida e mais fácil. E normalmente essa alternativa está em cápsula, né? Como se aquilo fosse resolver um problema crônico. Nenhum problema crônico se resolve com remédio. Nenhum. Zero. Então, se eu tenho diabetes, eu não vou conseguir resolver com medicamento. Eu vou, no máximo, com medicamento, diminuir a complicação daquela doença. Mas eu não vou reverter um diabetes tipo 2 com medicamento. Eu vou reverter com um ajuste de estilo de vida. Eu não vou melhorar a qualidade do meu sono com medicamento. Eu vou dormir uma noite, outra bem, mas eu não vou diminuir, não vou melhorar a qualidade do meu sono sem que eu tenha participação nesse processo. Então, infelizmente, a modernidade e a medicina foi levando para um caminho, muitas vezes induzido pelo próprio médico, de que toma esse remedinho aqui e vai resolver a sua vida. Sem que a paciente seja a protagonista daquilo dali, né? Sem que ela introduza o sono. Mas é difícil ficar 1 hora, 2 horas antes de deitar sem o telefone na mão. Porque aquilo dali... Então é mais fácil eu pegar o telefone e tomar o comprimido. Quando o sono do comprimido vem, eu largo o telefone de lado. E aí, eu estou dormindo muito tarde, eu não consigo acordar cedo para me exercitar. Então, eu não consigo passar uma semana fazendo o inverso. Mesmo que eu durma muito tarde, eu acordo no horário que eu predefini, porque eu sei que depois de uma semana eu vou começar a dormir mais cedo. Né? Então, existem muitas estratégias que muitas vezes a paciente não quer trilhar, não quer seguir, né? Exato. Esse episódio, Marina, é justamente sobre a gente colocar assim, a mulher como protagonista do seu cuidado, né? Cuidado com a sua saúde e dessa forma também cuidar das suas mamas. Mas a gente tem sim, né, que entrar numa seara mais técnica. A gente tem um exame para detecção, né? Hoje que ainda é o mais utilizado, que é a mamografia. E existem algumas polêmicas e as pacientes chegam com essa dúvida no consultório sobre a segurança, né, de a gente recomendar esse rastreio para uma detecção precoce. Então, a gente está falando o tempo inteiro aqui da importância da gente ter atitudes para não ter ou diminuir muito as nossas chances de ter um câncer de mama. Mas detecção precoce é muito importante e a gente não quer deixar claro que a gente também acredita nisso. Sobre a mamografia, Marina, você faz mamografia? Você recomenda a mamografia? Faço em mim e recomendo também, tá? Existe uma polêmica muito grande em relação à mamografia e existem questionamentos em relação à mamografia no meio médico também. Então, no meio médico tradicional, tá? Só que o que é levado para a rede social é uma distorção bem grande do motivo de existirem
questionamentos da mamografia. Então, o principal motivo trazido em rede social, a radiação da mamografia vai me fazer ter um câncer de mama. Então, vamos racionalizar aqui um pouquinho. Se a mamografia fosse a grande causadora do câncer de mama, a gente já falou sobre uma agressão crônica que leva ao surgimento do câncer. Eu esperaria que o grande aumento na casuística de câncer de mama existisse depois que a paciente já fez algumas ao longo da vida, né? Aquela agressão crônica daquele raio. Então, eu ia esperar que a mulher tivesse câncer de mama de idosa, lá aos 70, 80, poxa, começou a aumentar muito a chance de câncer de mama. Mas o que eu tenho visto, e vocês também, e a sociedade científica inteira, é o surgimento do câncer antes da paciente fazer mesmo a primeira mamografia. Então, todo esse contexto do estilo de vida é que está sendo levado aqui em consideração, que justifica esse surgimento, não tem nada a ver com a mamografia nesse sentido. Grande questionamento da mamografia, é importante a gente trazer esse conhecimento para a paciente. Eu, infelizmente, tenho tipos de câncer que não iriam se desenvolver até a paciente falecer por outro motivo. Então, quando eu submeto todas as mulheres a um tipo de exame, como é a mamografia, vão ter casos de pacientes que nunca iriam descobrir aquele câncer ali, e ele também nunca ia progredir para algo que ameaçasse a vida da paciente. Essa informação vem sendo estudada dentro da mastologia, tá certo? A gente tem acompanhado as pacientes já com diagnóstico de um câncer in situ, por exemplo, a não fazer nada. Então, esse desenrolar vai acontecer. Só que, por enquanto, eu não sei quais são as pacientes que eu posso evitar a mamografia, porque, de fato, tem um risco muito baixo da gente diagnosticar algo ali grave. E quais são os pacientes que precisam fazer mamografia com a frequência que a gente vem fazendo? Essa resposta eu não tenho, vocês não têm, a ciência ainda não tem. Por conta disso, eu acabo realizando o exame, porque em muitas pacientes, o diagnóstico ali cedinho de uma lesão vai fazer com que o tratamento também seja muito pequeno, muito reduzido. Ao invés de eu descobrir algo grande, eu utilizo o exame, que é a mamografia, que foi o que até hoje se mostrou mais eficaz. É perfeito o exame? Claro que não é perfeito o exame. Era melhor não ter nenhuma radiação? Claro que era melhor, mas é importante você entender a quantidade de radiação. A quantidade de radiação é extremamente baixa. Se eu faço uma mamografia uma vez ao ano, é como se eu pegasse um voo de avião daqui para o outro lado do continente. Uma distância, a gente está constantemente sob radiação terrestre, isso é medido por alguns aparelhos. Então, por exemplo, eu vivia em Recife, a média da radiação que eu tomo ao longo do ano é um número medido em milisievert, que é 2,4. Se a pessoa mora no Espírito Santo, em Guarapari, ela toma 10 milisievert, 4 vezes mais do que eu tomo em Recife. Mas a quantidade de câncer lá não é maior de mama do que as pacientes de outro lugar. Então, esse contexto, né, esse entendimento de aquilo ali que está me fazendo mal, é isso que está agredindo a mama das mulheres, isso é desconhecimento. Quando eu levanto a bandeira de que a mamografia é o exame perfeito, ela é a única coisa para salvar vidas, isso também é desconhecimento. Porque eu faço porque é o que tem de melhor hoje. Mas eu não posso dizer que é um exame perfeito, obviamente. Eu deixo de ver algumas coisas ali no exame, em pacientes que não têm mamas tão fáceis de serem vistas, o que a gente chama de mamas densas. Eu preciso do complemento a mais de outro exame, além da mamografia. Então, existem prós e contras, mas certamente não é algo como as pessoas pintam, né, em rede social. A mamografia realmente é um tema polêmico. Às vezes eu recebo o paciente realmente que não quer fazer porque segue nessa linha mais chita e você vê claramente que é desconhecimento. E aproveitando a polêmica da mamografia, eu quero entrar na polêmica da reposição hormonal, que é outro tema que ainda traz alguma polêmica, né? As pacientes têm medo. Quem aqui nunca ouviu falar dessa relação? Quem nunca sentiu medo
da reposição hormonal por conta do câncer de mama. E esse medo do desconhecido, essa crença tem limitado muitas mulheres. Eu queria, Marina, que você, assim como você fez com a mamografia, esclarecesse para a gente se esse medo tem fundamento ou se realmente é mais um medo infundado. Mais uma falta de conhecimento. Isso é talvez a maior polêmica da mastologia atual, no Entendi. meu entendimento, né? E aí é importante, primeiro de tudo, que a paciente entenda, a paciente de hoje, que está passando pelo momento de perimenopausa e de menopausa, é importante que ela entenda que a gente está passando por um momento de transição na medicina, né? Então, ela vai escutar opiniões completamente a favor e completamente contrárias à reposição hormonal. Mais uma vez, o extremo, né? O extremo para um lado e o extremo para o outro. E para a gente entender um pouquinho sobre esse medo, sobre o porquê desse medo, é importante que a paciente entenda um pouquinho de história também, né? Sem me alongar demais, porque senão vai ser mais 2 horas de conversa aqui sobre isso, mas é mais ou menos o seguinte. Lá em 2002, um grande estudo, o estudo mais caro da história da medicina, que foi patrocinado pela Saúde Pública dos Estados Unidos, com mais de 100 mil mulheres. Esse estudo foi publicado, mas é como se ele tivesse viralizado antes que o autor mesmo conseguisse se explicar, tá certo? Então, imagina que um vídeo hoje saiu na rede social e ele foi compreendido de forma errada, fizeram um cancelamento daquela informação lá atrás. Essa publicação que inicialmente assustou, né, um estudo que foi interrompido e que tinha um objetivo que não era, por exemplo, melhorar a qualidade de vida das mulheres, esse estudo grande chamado WHI, fez com que todo mundo parasse de fazer reposição hormonal feminina a partir daquela publicação que saiu em revista, em jornal, em televisão, mesmo antes de ser publicado no artigo científico, mesmo na revista científica. Existem várias anedotas dentro desse contexto, viu, assim, do que aconteceu na época, mas não vem muito aqui ao caso. E acontece que, depois que saiu essa publicação, vamos parar para todo mundo de fazer reposição hormonal. Não é para ser feito mais, porque as mulheres estão tendo mais câncer de mama. Existiam alguns outros detalhes ali que eles descobriram também. E de lá para cá, se passaram mais de 20 anos. E aí a gente precisa entender, eu escutei uma frase um dia desse de um colega meu dizendo assim, que a gente não pode escrever a medicina em pedra, né? Porque muitas vezes é isso que se faz. A gente precisa escrever a medicina numa areia da praia, porque passa uma onda nova de conhecimento, aquilo ali se apaga e a gente precisa escrever novamente. Então isso é basicamente o que vem acontecendo dentro da reposição hormonal ao longo dos anos. Muitos colegas estão com aquela informação ainda publicada lá em 2002. Pare de fazer a reposição, porque a reposição hormonal está fazendo mal para as mulheres. Só que aquele estudo foi um estudo que tem vários vieses, vários defeitos, e a gente veio entendendo isso ao longo desses anos. Eu acredito que dos últimos 5 anos para cá foi que voltou a existir um boom de estudo e de entendimento sobre a reposição hormonal. Uma das coisas que é importante a paciente entender, primeiro de tudo, o que era feito lá atrás nesse estudo, que aumentou, vamos entender o que aumentou, certo? Porque depois a gente descobriu isso. Se a paciente que não usava a reposição hormonal dentro daquele estudo, um estudo que é bem feito, normalmente acompanha pacientes dando pílula de farinha e a pílula do remédio, para a gente entender, sem que a paciente saiba o que está acontecendo, nem a paciente, nem o médico. As pacientes que usaram a pílula de farinha, a cada 1.000 mulheres do estudo, existiram 23 casos de câncer de mama ao longo de 5 anos de acompanhamento. As mulheres que usaram um tipo de reposição hormonal, mas não todas, as que usaram um tipo de reposição hormonal ali do passado, ao invés de 23 casos, existiram 27 casos em 1.000 mulheres por 5 anos.
Então, foram 4 casos a mais do câncer de mama de um tipo de reposição hormonal, sem que existisse o aumento de mortalidade. Elas não morreram a mais por isso, elas só tiveram câncer, mas a gente entende que o câncer foi algo tratável, certo? No entanto, quando se analisou depois esses dados mais para frente, se entendeu que não era todo tipo de reposição hormonal. Um tipo ou outro de reposição hormonal que foi dado ali para as mulheres que naquela época a gente entendia que não precisavam de 2 hormônios, precisavam de um só. Existiu quase a mesma quantidade de casos a menos de câncer de mama. Então, existia um efeito protetor, inclusive, dentro daquele estudo. Só que essa informação a gente só veio entender agora há pouquíssimo tempo, em 2017, quando foi republicado o acompanhamento do que aconteceu com essas mulheres. Dito isso, mesmo essa reposição hormonal, que era feita lá atrás, no passado, com hormônios que a gente hoje evita fazer, mesmo essa ainda é uma reposição hormonal muito segura. Só que hoje a gente descobriu outras formas de dar hormônios para paciente. Então, se lá no passado a gente dava algo parecido com anticoncepcional, medicamentos, hoje a gente descobriu moléculas muito semelhantes à nossa própria molécula do hormônio. Eu costumo explicar para paciente assim, ainda é um hormônio sintético, porque eu produzo isso no laboratório, não é um hormônio de outra mulher que eu estou dando para você. Mas é uma molécula semelhante à sua, que funciona como chave e fechadura, né? De uma forma correta. As doses são muito menores também do que a gente hoje dá. Esse tipo de reposição, utilizando em especial uma progesterona igual à nossa, a progesterona micronizada, que a gente utiliza hoje com tranquilidade, não existiu um estudo que mostrou a incidência aumentada de câncer de mama. Então, o que a gente entende hoje é que a reposição hormonal atual, feita com segurança, ela é muito segura e traz muitos benefícios. Um deles, melhora a resistência à insulina. Então, aquela insulina que eu estou preocupada ali atrás, quando entro na menopausa, existe, mesmo que eu coma, que eu me exercite do mesmo jeito, que eu faça tudo que eu já vinha fazendo, quando eu entro na menopausa, eu começo a ter algumas complicações metabólicas que eu não tinha lá atrás. A reposição hormonal, inclusive, ajuda a melhorar essa parte metabólica. E compensa por completo? Não, a gente está tentando imitar a natureza, mas a gente não é tão perfeito quanto Deus nas suas funções. Então, a gente tem que ter o ajuste de outra parte de estilo de vida, que a gente tanto falou aqui, porque a reposição hormonal sozinha não fará milagre na vida de nenhuma paciente. Corrige determinadas situações, mas não fará milagre. Então, eu costumo dizer o seguinte, só não tenho como provar ainda, viu, meninas? Uma reposição hormonal bem feita, muito adequada, protege a mama da paciente, porque eu estou melhorando a saúde dela. Só que eu não posso dizer isso para minha paciente e afirmar cientificamente, porque eu também não tenho estudo suficiente para isso, certo? Eu espero que no futuro muito próximo a gente tenha, mas certamente eu não preciso ter o medo que eu tinha lá no passado. Fora o que eu tenho de benefício, né? Aquele estudo lá de trás, ele não foi desenhado com a intenção de avaliar se as mulheres estavam vivendo melhor. Ele foi desenhado pensando que a saúde pública lá americana ia reduzir gastos com doença do coração. Foi para isso que foi feito o estudo. Então, eu estou investindo muito nesse estudo daqui, mas, na verdade, a minha intenção é gastar menos com infarto de mulher. Então, pouquíssimo se entendeu sobre qualidade de vida da mulher. O que é que ela está, né? Ela está tendo menos demência, ela tem menos dores articulares, menos dores musculares, ela vive melhor, ela está trabalhando de forma mais eficaz. Como é que anda a qualidade de vida? Isso não foi avaliado, a gente ficou só com medo, mas isso não foi avaliado dentro desse estudo. Então, esse contexto que vai demorar um bocadinho ainda para a gente desmistificar, né, no meu entendimento, porque existe o lado oposto, né, também eu entendo que tem muito profissional acreditando tudo em hormônio e exagerando na prescrição hormonal e utilizando como uma fonte de renda grande dentro de consultório. E se eu dou
hormônio em excesso para minha paciente, eu prejudico a minha paciente, sem sombra de dúvida. Se a gente trouxer para outros hormônios, é muito fácil de identificar. Eu reponho hormônio tireoidiano para uma paciente que tem hipotireoidismo. Se eu deixar de dar o hormônio, ela vai morrer. Se eu der hormônio em excesso, ela também vai morrer. Eu tenho uma paciente diabética tipo 1 que precisa de insulina. Se eu não der o hormônio, ela vai morrer. Se eu der hormônio em excesso, ela vai morrer. Então, o hormônio feminino também precisa ser respeitado, né? Não o oba-oba, muitas vezes, que a gente vê, né? Existem... O equilíbrio é importante em tudo, né? A terapia hormonal, que é um dos grandes nichos, assim, do meu trabalho, assim como toda e qualquer outra terapêutica médica, ela precisa ser individualizada, né? E não é difícil da gente fazer isso com o arsenal que a gente tem hoje. É o hormônio correto para a paciente, que foi preparada metabolicamente para receber aquele hormônio, na dose correta, pela via correta para aquela paciente. Né? A cardiologia, né, Marina, ela até já traz algo a mais para a gente no sentido dos efeitos positivos, né, do estradiol no endotélio, que são claros e estudados, embora ainda não estejam nos guidelines como uma conduta de prevenção primária, né, talvez um dia. Mas os colegas são muito claros em dizer que a gente precisa observar os ganhos secundários, que é exatamente isso que você falou. A qualidade de vida da mulher melhora, ela tem melhor satisfação profissional, pessoal, sexual, dorme melhor, tem mais energia para treinar. E tudo isso, e a gente acabou de falar que sedentarismo e estresse crônico e sono ruim são fatores de risco para um câncer de mama. Então, assino embaixo, estou muito feliz de ouvir. De novo, não me canso de ouvir quando você explica dessa forma. A gente está partindo para a nossa final aqui do nosso episódio. E eu acho que a mensagem final, assim, Marina, é de que a gente precisa unir, né, o diagnosticar cedo com o evitar ter, né? Essa é a grande alquimia aí que a gente está tentando trazer. Eu queria novamente te agradecer por ter, né, seu tempo é precioso, você está em outro país, em outro contexto, horas a mais, e ter doado um pouco do seu tempo não é nada estranho do que eu conheço de você, apesar de não conhecê-la pessoalmente, assim, mas a gente te acompanha, né, e conhece o seu trabalho, e não tem como a gente pensar que você poderia ter feito outra especialidade. Eu acho que a sua história pessoal, de familiar, né, tudo que você trouxe para a gente, faz a gente pensar e entender claramente que era um propósito na sua vida e para que você pudesse transformar o olhar que a gente tem para a mastologia, para os cuidado com as mamas e trazer essa noção de que a gente tem muito a fazer para prevenir. Vou passar, assim, quero que você dê uma sua mensagem final, assim, para o nosso público, o que você, se você pudesse dar um único conselho para a nossa audiência. E antes de passar a palavra para você, eu quero dedicar, embora seja um episódio dedicado à prevenção do câncer de mama, eu quero dedicar esse episódio à minha prima, que tão jovem está travando essa luta do câncer de mama nos Estados Unidos. Belinha, a gente te ama muito e a gente já sabe que você venceu. Um beijo. Marina, qual a sua mensagem final para a nossa audiência? Que lindo. Belinha, estarei orando por você também daqui. E a gente vive um momento muito especial, eu acho, dentro da medicina, da mastologia, dentro do cuidado de saúde da mulher. A mulher, eu acho que vem sendo enxergada e ouvida de forma muito melhor do que já foi no passado. E eu acho que a minha frase ou o meu recado final é: seja protagonista, como as meninas tanto falaram aqui. Você tem todo o conhecimento disponível, você tem como investir em sua saúde. E quando eu falo investir, eu não estou falando de custo financeiro. O investimento do tempo, da sua disciplina, do seu autocuidado. O câncer não é esse bicho que a gente imagina mais.
E é muito possível viver muito melhor depois do câncer. Então, eu entendo hoje como uma grande oportunidade. Qual das minhas saúdes física, mental e espiritual podem ser melhoradas para que eu não só não tenha mais um outro câncer, mas para que eu não tenha várias outras doenças. Às vezes o câncer é uma chance que a vida está te dando de novo, de você não ter Alzheimer, de você não ter um infarto, de você não ter uma outra doença que vai ser evitada com tudo que é possível fazer para que você cuide mais da sua saúde. Então, não deixe de buscar, porque é muito bom viver sem medo. É muito bom viver uma vida plena, sem medo de ser diagnosticado ou diagnosticada novamente. Isso é completamente possível. Eu costumo dizer que a melhor cura é a da alma. E é essa que a gente busca, né? Marina, muito obrigada mesmo. Foi, assim, muito especial te ouvir hoje. Você é uma pessoa que inspira muito, não só pela parte técnica, não só pela mastologista que você é, mas pela sua história de vida, pela leveza que você trouxe a esse tema tão delicado, né? Eu, particularmente, na minha fraqueza humana, já tive muito medo, porque a gente sabe das Uhum. nossas escolhas, mas eu entendo da mesma forma que você falou. Na vida a gente tem uma preparação, né? Existe um caminho a ser preparado. Ter um diagnóstico não é uma sentença. O que a gente faz com esse diagnóstico, que talvez vai nos elevar em outra esfera, de outra forma, e como isso vai impactar a nossa vida e de quem está vivendo conosco. Muito obrigada mesmo. Espero que mais gente receba essa mensagem que você trouxe brilhantemente para a gente. Nós esperamos vocês no próximo episódio. Não deixe de compartilhar esse episódio com quem você conhece. Nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio, onde vocês vão encontrar tanto a mim, como a doutora Lívia, como a doutora Marina. E não deixem de participar das próximas. A gente vai estar aqui recebendo todos vocês. Até o próximo episódio.